Esse aí sou eu. Gosto de ir numa cafeteria, levar uma PC e fingir que tô trabalhando, assim como fazem nos filmes. Mas na real eu tava trabalhando, só que não é aquele trabalho tão sério, sabe? Mas enfim, agora eu vou comer meu pãozinho aqui. Se aparecer pra hypar o vídeo, hypeia aí por favor, irá me ajudar bastante. Gratidão. Meus amigos, essa semana não está fácil. Um resfriado ou uma gripe me derrubou com força, tanto eu quanto a Laís. Só que detalhe, semana passada eu já não tava legal, aí eu senti que eu recuperei um pouco, que eu achei que tava bem, fui lá, treinei pra caramba, corri e tudo mais, sabe? E aí o que aconteceu? Meu sistema imune ficou mais fraco ainda, eu tive contato com outras pessoas que estavam com gripe, colegas, né, e tudo mais, que daí no quartel a gente dorme junto, come junto, fica sempre muito próximo. E aí piorou com força, tanto eu quanto a Laís, sabe? Tô a semana inteira repousando, sem treinar, sem nada, pra me recuperar o quanto mais rápido. Só que agora já passou aquela parte muito ruim que a gente fica com o corpo todo dolorido, todo maleixo e fraco, sabe? Só que agora tá aquela fase que tá saindo todo aquele monte de... Como que eu posso dizer sem ser tão nojento, cara? Mas tá saindo todo esse muco, sabe? Daí a gente fica com o nariz irritado, começa a assar, fica a sensação ruim, é ruim de respirar, sabe? Pelo menos nesse momento também eu já não tô mais transmitindo pra ninguém, né, cara? E quando eu saio em locais abertos. Até porque chega um momento que fica chato a gente ficar em casa. Eu já não aguento mais, cara. Porque assim, dá pra ver nos vídeos, né, cara, que a minha rotina é bem repetitiva, né, mano? Que é todo dia a mesma coisa. Vou lá, trabalho, volto ali, treino, me cuido, faço uma corridinha, me alimento, edito meus vídeos e tal. E eu tô a semana inteira assim, só que sem treinar, sem sair de casa pra nada, sem dar uma caminhada, sem andar com ele. Chega uma hora que o cara quase surta, né? E às vezes eu saio de casa, vou numa cafeteria, porque é um ambiente que é maneiro, né, cara? É bom a gente ir lá, fingir que tá trabalhando, mesmo estando de folga, pra estar num ambiente diferente, comer um negócio diferente, tomar um café diferente também. Mas faz parte. Semana que vem, tamo bem, aí o cara consegue voltar à rotina. Agora eu vou finalizar um vlogzinho que vocês assistiram anteriormente a este, e depois eu vou sair curtir um pôr do sol e tomar um chá. É isso aí, meu rolê, cara. É isso aí que dá pra fazer. Mais um vlog de 57 minutos devidamente pronto, editado no capricho, do jeito que deu pra fazer, meio maleixo. Mas enfim, ficou muito bom, muito informativo, muito reflexivo. Se tu não olhou, olha o vídeo anterior, que esse daí eu me esforcei bastante e pensei muito pra fazer ele. Mas agora é deixar salvar, renderizar esse vídeo, porque de fato ele ficou bem pesado e bem grande. E vamos curtir um porzinho do sol, se tiver um porzinho do sol. Mas enfim, bora lá. Por mais que hoje não esteja um belíssimo pôr do sol, mas desde a infância eu sinto que é um desperdício estar dentro de casa trancado numa tela, em vez de estar aqui fora curtindo o pôr do sol, sabe? E eu, na real, nem sei por que eu acho tão maneiro o pôr do sol, sabe? Me traz uma sensação tão boa.
Mas desde sempre foi assim, cara. Eu sempre gostei muito de parar, observar o nascer do sol, curtir o pôr do sol fora de casa, sabe? Eu acho que eu até vou pesquisar isso alguma hora e tentar entender. Porque, cara, me traz uma sensação tão boa de paz, de tranquilidade, de a vida é bonita, tá ligado? Sei lá, mano, não sei explicar. E provavelmente eu não sou o único que acha isso. Ainda mais num lugar assim, aberto, com bastante verde, pessoas com saúde se exercitando, sabe? E quando eu fui ficando um pouquinho mais adulto, um pouco mais velho, eu fui curtindo mais ainda esses momentos, sabe? Parece que a gente vai apreciando mais a natureza, vai curtindo mais a calmaria, a tranquilidade, sabe? Que teve momentos na adolescência que eu curtia ficar jogando, cara. O negócio era jogar pra caramba, sabe? Mas é melhor estar de boa, fazendo nada, tomando um chá, brincando com o cachorro, olhando o sol se pôr. Que felizmente, bem onde ele vai se pôr agora, não tem nuvem lá. Porque tá meio fechado as nuvens em cima, né? Então vai ficar uma bola de fogo maneiraça, né, mano? Que coisa boa, velho. Vamos curtir, que depois tem coisa boa pra fazer à noite. Sinceramente, uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida adulta depois que tu conquista teu lar, tu tem teu canto, tua namorada, é pedir uma pizza sexta-noite, ficar em casa olhando filme. Agora observem essa beleza. Pena que devido ao resfriado eu não tava sentindo muito gosto, mas de qualquer forma a pizza tava muito boa. Ó. Meus caros, a última noite não foi fácil. Deitei pra dormir umas 10 e pouco. Consegui dormir acho que 1 hora. Acordei com febre, calafrio, minha pele ardendo, dor de dente pra ajudar, sem conseguir respirar direito. Tive que me acordar, ir na farmácia comprar outro medicamento que eu deixei de comprar durante o dia por ignorância, achando que eu ia melhorar com um remedinho simples. Não foi fácil, mano. Fiquei até as 2 da manhã lendo no sofá da sala pra tentar me dar sono. Depois consegui ter um sono meia boca. Daí junta agora de manhã uma noite de sono mal dormida, junto com o mal-estar de sinusite, que eu provavelmente tenho, né? Porque a Laís também tá com isso. E hoje tá um sabadão lindo, velho. Cara, temperatura agradável, tá 20 graus. Tá um solzão bacana, sabe? E eu não tenho condições de saúde de aproveitar o dia do jeito que eu quero, porque hoje seria um daqueles dias que, cara, provavelmente ia fazer um treininho de musculação de manhã, bem de boa, à tarde ia dar uma corridinha no pôr do sol, sabe, curtir. E não posso, cara, não tenho condições físicas de correr, de fazer qualquer coisa na real, tá ligado? Saí agora pra caminhar um pouquinho com a Zoe aqui, porque ela tem que sair de casa, né, mano? E é bom pegar um solzinho no corpo, respirar um ar meio fresco, sim, né? Por mais que a da cidade não é um ar fresco, mas é o que tem. Mas eu vou registrar esses momentos que eu tô doente, mano, só pra lembrar como é ruim estar doente. E isso pra gente valorizar mais aqueles momentos que a gente tem condições de saúde de fazer as coisas, sabe? Que muitas vezes a gente reclama no dia a dia, não tô com vontade de treinar, não tô com vontade de correr, não tô com vontade de fazer aquilo, mas a gente consegue e pode. E agora que eu tô aqui, que eu não consigo, eu também não posso, né, cara? Se eu fizer vai piorar muito mais o meu caso.
E aí eu quero fazer, eu tenho saudade de fazer, eu tenho vontade, tá ligado? É engraçado isso, né, mano? O comportamento é engraçado, a gente simplesmente quer o que a gente não pode, o que a gente não tem. E o que a gente tem, a gente pode, a gente não valoriza, né, mano? É engraçado demais, cara. Mas essa semana no meu trabalho eu acertei em cheio, cara. Eu acabei fazendo algumas trocas de serviço, onde eu acabei tirando dia sim, dia não, dia sim, dia não, sabe? Aí acabei ignorando a minha escala padrão de 24 por 72 e ficou 24 por 24, 24 por 24. Ou seja, em uma semana de trabalho eu trabalhei 72 horas. Cara, se tu for ver, é bastante coisa. 70 horas de uma semana, quem é que trabalha isso? É muita coisa, sabe? De fato ficou desgastante. Só que eu não tava mal enquanto eu tava trabalhando. Eu tava iniciando, tava com uma tossezinha aqui, um desconforto, uma dor no corpo, sabe? E eu consegui trabalhar igual. Sendo que esses 3 dias que eu trabalhei, eu tava de telefonista, tá ligado? Então eu já tava ali numa situação mais de repouso, sentado, só atendendo o telefone. E isso foi muito bom, sabe? Porque agora que eu tô mal de verdade, eu posso ficar em casa, posso descansar, posso me cuidar, sabe? Até que se eu tivesse mal assim, fosse trabalhar, eu ia dar conta. Porque a gente tá mal, a gente consegue ficar de telefonista, só atendendo o telefone e simplesmente trancado numa sala ali, descansando e repousando, sabe? Então o cara até consegue dar um jeito de continuar trabalhando quando tá mal pra não ter que botar atestado, porque eu não gosto de ficar botando atestado, sabe? Só que é melhor ainda, porque eu tô em casa, cara, eu posso descansar plenamente, eu não preciso raciocinar nada, posso tomar certinho os remédios, posso ficar em repouso pleno, né? Mas é muito bom ter essa liberdade para fazer essas trocas, porque olha só, eu trabalhei no domingo, na terça e na quinta, 72 horas em 5 dias, sabe? E daí agora eu folgo sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta eu vou participar de um treinamento de salvamento de altura, ou seja, é uma atividade muito massa. E daí provavelmente eu trabalho na quinta ou na sexta. Se não fosse o treinamento, eu ia demorar mais tempo ainda para trabalhar, cara. Tu entende como é bom ter essa flexibilidade de escala e ter uma escala folgada desse jeito, mano? E, tipo, isso é quase uma mini férias assim no meio do nada, tá ligado? Isso daí é maravilhoso, mano. Sabe? Eu acho muito bom isso. Porque o cara simplesmente, agora eu tô com fim de ficar em casa uns dias e resolver uns BO. O cara consegue, sabe? O cara quer estudar, quer fazer o que for, sabe? É bom demais, mano. E o pior é que eu tenho 3 trampos de edição pra fazer, sabe? 2 são anúncios do YouTube e anúncio de loja, cara. Então não é brincadeira, sabe? Não é qualquer trabalhinho que eu posso fazer assim, meia boca. É trabalho sério, que exige um fino trato, sabe? Quando aquele trabalho bem detalhado, que tem que trazer um sentimento muito específico. E o outro é um Reels mais tranquilo. Só que te falar, cara, quando a gente tá assim, principalmente com sinusite, que fica toda a cabeça pesando, assim, ó, as fossas nasais parece que ficam pesadas, sabe, dor atrás dos olhos. É muito difícil a gente raciocinar de uma forma eficiente para conseguir fazer esses trampos, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu aprendi, cara, quando a gente não tá em condições, seja psicológicas, né, emocionais ou fisiológicas, não dá pro cara forçar a fazer as coisas, velho, porque tu só vai perder tempo, só vai se estressar, sabe? Mas eu consigo jogar, né? Porque pra mim jogar um joguinho casual não exige muito raciocínio lógico e ele me relaxa e faz esquecer um pouco do desconforto que eu tô sentindo. Admito que eu sempre fui com a pessoa que preferiu ficar jogando ou olhando TV em vez de ler livros durante toda a vida. E hoje, como eu sei a importância de ler um livro, eu tenho muita dificuldade em me concentrar, saúde e de entender o que de fato está escrito ali. Mas, felizmente, insistindo bastante, eu tenho conseguido de fato ler de forma mais eficiente e assim gostar da leitura. Leiam livros, meus amigos, não sejam ignorantes. Bom, um tempo atrás o inscrito mandou um comentário pedindo se eu não podia dar algumas dicas de organização.
E eu de fato não sou muito organizado, mas eu não gosto de viver num local sujo e desorganizado, então vamos lá com algumas dicas que eu boto em prática. Todo dia eu acordo e depois de tomar o café da manhã, eu ajeito a casa para passar o dia. Isso já leva novamente, como por exemplo, lavar a louça, lavar a roupa, botar o chão, se limpar. A gente tem essas comodidades, então facilita. Mas também limpo o setup de café que está sempre sujo, arrumo a cama, faço a higiene pessoal, guardo as louças sujas, limpo o fogão. Dou uma geral básica na casa, porque parece que me tira a paz estar com a casa desorganizada. Então eu acho que é muito importante tu ter um tempinho no dia para que tu faça essas atividades básicas, porque a casa é algo que se suja todos os dias. Outro ponto é desapegar de coisas que você não usa, doar elas, vender ou botar fora. Porque se tu tem muita coisa ali, fica difícil de manter uma organização, certo? E outro ponto é ter um lugar para cada coisa que você tem. Assim, automaticamente já fica organizado. E se você tirar do local, bote no local novamente. E outro ponto que facilita bastante é limpar por zona. Ter dias que a gente só vai limpar o banheiro, dar um intensivo maior ali, outro dia a cozinha. E assim, aos poucos, a gente acaba limpando toda a casa de uma forma mais fácil. Bom, acredito que sejam essas dicas que eu possa passar. E para quem se pergunta o que eu faço com tanto tempo livre, já que eu acabo trabalhando 2 dias na semana, às vezes até um, dependendo das trocas que eu faço, a real é que eu passo a maior parte do tempo em casa editando vídeos. Sim, os vlogs no YouTube dão muito trabalho, pensar para os vídeos, escrever alguns tópicos que eu quero falar também dão bastante trabalho, e eu também tenho alguns trabalhos extras, como anúncios do YouTube, Reels para outras pessoas no Instagram e coisas do tipo. E isso toma muito tempo. Às vezes eu fico um dia inteiro, um turno de manhã e um turno de tarde, somente para fazer um vídeo curto de 2 minutos. Sim, edição de vídeo dá muito trabalho, exige muita concentração e muita criatividade. Só queria dizer que eu não aguento mais estar mal, estar doente, sabe? Tô de saco cheio de ficar em casa, de não poder treinar, de não poder correr, de não fazer as coisas direito, de não conseguir dormir, tá ligado? Sabe quando tu vai dormir sabendo que tu vai ficar rolando na cama, agonizando? Pois é isso daí. O cara fica com sinusite, né? Porque não consegue respirar direito. Aí os primeiros dias eu me acordava com calafrio, com febre e tremendo tudo e não sei o que. E aí o remédio agiu, tal, fez efeito, né? Não sei se eu falei, eu tô com sinusite. E eu também não sei se eu falei, mas cara, toda a família da Voz tava mal também. Meus colegas no quartel também. Meio que o vírus se adaptou de uma forma muito eficiente e ninguém tinha anticorpos, pelo visto, mas enfim. E aí tal, começou a agir o medicamento e de brinde eu tava com dor na lombar porque eu ganhei muito peso recentemente, né? Eu saí de 85, 84 quilos para 92 quilos em uns 2 meses e meio, sabe? E minha lombar tava doendo também. Aí o medicamento que eu tava usando pra sinusite também melhorou minha dor na lombar, porque como tá sinalizando dor ali, pô, criou um receptor, o medicamento foi lá, se ligou, aliviou a dor. Show de bola, né? Melhorou. Bota coisa boa. Só que... Não, cara, eu achei muito engraçada a situação, tá? Medicamento pra sinusite, né? Foi lá resolver a dor na lombar que eu tinha, tá? Aí, antes, eu já tinha marcado o dentista pra outra ocasião do implante que eu tenho e que eu tenho que trocar o dente do implante, que ele só tá com um provisório, sabe? Isso é outra história que eu vou falar depois. Aí tá, marquei dentista, show de bola pra hoje à tarde, inclusive. Só que aí, olha o problema que se criou. Eu simplesmente estava comendo e percebi que meu dente ficou estranho, ficou com um buraco. Fui olhar, caiu uma obturação que eu tinha, uma massinha no dente, sabe? Que uma vez eu fiz uma obturação para tirar uma cárie. E isso me deu uma sensibilidade desgraçada. Aí o mesmo medicamento
que eu uso o anti-inflamatório, o medicamento pra dor que eu tava usando pra sinusite, também funciona pro dente, cara. Daí, tipo, veio um monte de problema tudo junto e se resolveu só com o mesmo medicamento, tá ligado? Só que agora nem me incomoda mais a sinusite. Claro, eu tô entupidão ainda, né, mano? Eu não tô com febre, não tô com dor no corpo nem nada. Só que o dente incomoda, cara. E dor de dente é um troço que acaba com o cara, velho. Porque fica aquela coisa latejando, pinicando, sabe? Cara, que situação. Não sei como é na vida de vocês, mas às vezes eu reparo que dá um pack de merda, que dá um monte de problema junto, sabe? Que deixa a gente extremamente estressado, sabe? Não sei, cara. Não sei se eu começo a perceber que dá um monte de problema, daí parece que dá mais ainda. Aí eu fico com medo de fazer as coisas, porque parece que vai dar mais BO ainda, tá ligado? Por exemplo, tá, deu todos esses problemas de saúde, show de bola, tá. Comprei um fone novo, derrubei ele 3 vezes no chão no meu serviço, consegui meio que estragar ele, ficou com um chiadinho quando eu tô falando com ele no ouvido, me incomoda, tá, show de bola. A cafeteira começou a dar um erro, um código de erro, fui lá, comprei o produto pra resolver, não resolveu, tá, vou ter que ver isso daí. Lavar a louça não tava funcionando direito porque tava com as hélices entupidas, tá, consegui, fui lá, resolvi, troquei. Estragou meu som, tá, eu mandei em outro lugar agora que eu acho que vai dar, não sei se vai dar, então eu tô incomodado com isso ainda. Mas o que? Estraguei meu drone, tá, fui lá, resolvi, consegui acionar a garantia, vai ser consertado sem custo, show de bola, sabe? Mas é engraçado isso, sabe? Dá tanto problema junto, cara, e parece que é assim, ó, é algumas 2, 3 vezes no ano, velho, que vem uma boa de problema e pega tudo numa vez só, tá ligado? E o cara fica ali correndo pra resolver tudo. Mas, felizmente, não é nada grave, né, mano? Não é nenhum problema, meu Deus do céu, isso vai me criar uma limitação na vida. É só probleminha pra dar uma graça na vida, né? Mas, enfim, só pra compartilhar, cara, porque não pode ser... Eu não posso ser a única pessoa que passa por esse tipo de situação de estragar tudo junto, as coisas em casa, dar problema de saúde e dar vários juntos, sei lá, mano. Mas estressa. Hoje eu estou prestes a encerrar o maior ciclo da procrastinação que eu tive nos últimos anos, que eu lembre, né? Então talvez tenha mais uma que eu não saiba. Mas é o seguinte, muita gente pergunta pra mim como foi minha atuação nas enchentes que teve no Rio Grande do Sul aqui no ano passado. E eu vou tentar contar até o caminho do dentista, que vocês já vão entender o contexto. Então, eu lembro que quando começou aquele chuvaréu muito intenso aqui no Rio Grande do Sul, eu entrei de férias, certo? Aí tal, tava em casa ali chovendo, meu, tava assustado já, eu pensei, cara, não é possível que isso aqui vai dar algum BO, né? E deu, cara, até que estourou as enchentes ali, começou a dar um monte de deslizamento e tal, subiu muito o nível da água. Aí o governador foi lá e cancelou as férias de todo mundo, obviamente, né? E daí deu uns dias e iam nos ativar pra gente daqui e ajudar também. Sendo que já tinha uns colegas daqui da FR2, que é a Força de Resposta Rápida, sabe? Aí eu tava me arrumando pra sair de casa, com as malas prontas, já fardado, assim, ó, no jeito, cara. Eu ia só sair de casa de tarde, ia entrar no carro, ia até o quartel e a gente ia deslocar até Porto Alegre, sabe? Porque a gente ia trabalhar naquela região lá. Só que, o que aconteceu? No que eu tava passando um fio de dente, um fio dental antes de sair de casa, um dente meu caiu, literalmente caiu inteiro, porque era um dente que eu tinha um tratamento de canal, e era um dente que, não sei se tu entende, mas quando tem um tratamento de canal, um dente, ele é um dente que não é mais nutrido, então ele se torna fraco. Aí tava passando o fio ali, quando eu fiz isso aqui, saiu o dente inteiro. O que aconteceu? Eu fiquei com um buraco na boca, tá ligado? Aí fui no dentista e tal, e a única solução ia ser o quê? Fazer um implante dentário, cara. E pra quem já fez, tem noção de como isso é caro, né? E como é um processo chato. Por quê? Porque de fato tem que fazer um furo com uma broca na maxila, na mandíbula, né? E aí tal, fui lá, fiz esse procedimento, tive que ficar de atestado acho que uns 7 dias e a enchente rolando. E eu cheio de cuidado, não podia comer nada, não podia dormir deitado, tinha que ficar meio sentado, tinha que tomar vários medicamentos, alimentação pastosa, cheio de frescura, sabe? E eu me coçando de vontade de ir trabalhar, tá ligado? Aí passou tudo isso, fui lá, botei o dente que tá aqui, certo? Que é uma prótese temporária.
E aí depois voltei a trabalhar no quartel e a gente ficou com uma escala super apertada, porque a maior parte do efetivo estava trabalhando nas enchentes, né? Tava o Brasil inteiro aqui, na real. E eu não consegui ir, acabei ficando preso aqui porque o efetivo que ficou lá ficou se revezando, certo? E aí, quando eu... depois disso, o dentista falou, não, tu tem que ficar 3 meses com essa prótese temporária aí, até o pino que tu botou no teu dente se fixar bem no osso, não sei o quê. E eu esqueci, cara, simplesmente esqueci. Aí foi passando, agora deu mais de 1 ano. E eu lembrei que eu tenho que fazer esse procedimento, botar um dente definitivo no lugar ali em que eu tenho só uma capinha, tá ligado? Só que isso juntou com a situação de ter caído a minha obturação, aí eu tô com dor de dente e já venho e resolvo os 2 BO de uma vez só. Eu venho no mesmo dentista desde que eu nasci e a sala de espera é exatamente igual. Pensa num lugar nostálgico isso aqui, cara. Impecável, senhores, impecável. Agora torcemos que não tenha dado problema no meu dente, eu não tenho que fazer mais um tratamento de canal. E aí no canal tem que ser mais um implante, e um implante que sai caro e é chato de fazer, né, cara? Mas é isso aí, meu. Eu tenho uma genética meio complicada para ter problema dentário, porque minha tia tem bastante, minha mãe também tem. E dá um medo, cara, porque é ruim ficar com dor de dente. Acho que é uma das piores dores que a gente consegue sentir, porque a inervação é muito próxima ao cérebro, né, mano? Então a sinalização é muito grande. Mas enfim, tudo certo. Tá me enxergando aí? Então finge que tá de carona comigo e vamos dar uma fofocada. A minha cidade é uma cidade assim, relativamente pequena, tem seus acho que 90 mil habitantes, certo? E ela não é uma cidade que tem shopping, é uma cidade que, cara, o shopping que tem é um shopping bem antigo, bem verticalizado, assim, bem pequeno. E na década de 90, início dos anos 2000 ele era bem bacana, porque tinha fliperama, lojinhas e tudo mais, sabe? Era uma coisa bacana. Só que foi passando o tempo, ficou desatualizado, sabe? Ficou tipo meio que uma galeria vertical, assim, sem muita coisa para fazer, que nem shoppings normais que tem praças de alimentação gigantescas, várias lojas e tudo mais, né? Mas enfim, eu queria falar que esse shopping aqui, ele já pegou fogo, cara. E eu lembro de ser adolescente, eu já queria ser bombeiro naquela época. E eu ver ele, cara, aquela fumaceira gigantesca, assim, ó, dava pra ver de todo que canto da cidade. E eu lembro de ver os bombeiros tirando as pessoas pela autoescada mecânica lá de cima, cara. Ô, mano, tem noção? Quando tu já quer ser um negócio e tu vê, tipo, cara, cena de filme, acho que tem fotos, eu vou pesquisar e boto aí. Eu me cocei de vontade de ser bombeiro naquela época, tá ligado? Pô, mano, imagina as pessoas lá no 7º, 8º andar, tudo sendo retirada pela escada e tudo mais, aquela coisa padrão cinema, tá ligado? Ah, mano, que loucura, sabe? E esse shopping tem outras histórias macabras e tudo mais, que já teve casos de pessoas que atentaram contra a própria vida ali dentro, né? Porque como ele é em espiral, e no meio tem é aberto, como se fosse uma sacada que dá lá embaixo, já deu casos de pessoas se atirarem ali dentro dele, sabe? Ou de cair de acidente, não sei. Mas enfim, sei que já rolou óbitos ali dentro. E faz parte, né, mano? Não tem como ser imune a tragédia, um local desse. Mas só por contar mesmo. Porque é um local que tem bastante história na cidade, sabe? Não se esqueça de deixar um belo comentário, dúvidas, críticas, opiniões alheias. E também inscrever-se no canal e ativar o sininho. Valeu, é os guri.